Olá a todos! Vamos iniciar mais uma aula do componente de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, estarei aqui com vocês e agora vamos observar o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula 4. Objeto de conhecimento, relação ecológica entre seres vivos. Detalhamento, relações ecológicas interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Então, vocês puderam observar aí o objeto de conhecimento, detalhamento. Vamos dar início à nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula que fala sobre as relações ecológicas, Então, relembrando aí que quando nós falamos da ecologia, nós falamos das interações que acontecem entre a espécie com o ambiente e também a relação das espécies com outras espécies. Então, as relações ecológicas, elas podem ocorrer tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre organismos de espécies diferentes. Então, a gente pode observar aqui várias representações. A gente sabe que existem vários tipos de espécies na natureza, lembrando que tanto espécies animal quanto espécie vegetal, espécies que vivem no ambiente terrestre ou no ambiente aquático. Então, as relações ecológicas é exatamente isso. As interações que acontecem entre as espécies no ambiente onde ela está inserida. E como a gente observou, essas relações podem ser de espécies ali, iguais, que estão ali naquele ambiente, interagindo, precisando se relacionar de alguma forma, ou espécies diferentes, que podem estar em busca de um abrigo, ou em busca de um alimento, de proteção, São diversos fatores ali, onde a gente observa exemplos de relações ecológicas, Então, antes de a gente falar dessas relações ecológicas que são interespecíficas, a gente vai diferenciar esses termos, Para a gente entender melhor o significado de cada tipo de relação ecológica que a gente pode encontrar aí, na natureza, por exemplo. Então, como é que as relações podem ser? Olha só. Elas podem ser intraespecíficas, que são indivíduos de uma mesma espécie. E aí, para vocês não esquecerem, vocês observem aqui essa denominação. Quando vocês observarem intraespecífica, a gente vai estar falando de indivíduos que são da mesma espécie, A gente vai relacionar intra com indivíduos que são da mesma espécie. E quando observarmos a palavra interespecífica, essa palavrinha aqui que vem antes da palavra específica, significa dizer que a gente está falando de uma relação onde os indivíduos são de espécies diferentes, Então, observem bem que no decorrer das aulas, vocês vão observar essas duas denominações, intra e interespecífica. Nesta aula, a gente vai estudar com mais detalhes as relações interespecíficas, ou seja, aquelas que acontecem com espécies que são diferentes. Além disso, vocês irão observar também que essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, positivas ou negativas. E aí a gente vai entender a diferença dessas relações. Tanto a intraespecífica quanto a interespecífica, ela pode ser harmônica ou desarmônica, Vai depender da situação que a gente está observando. Então, o que significa dizer que a relação é harmônica ou positiva? Significa dizer que não causa prejuízo aos envolvidos, Então, uma relação harmônica, ela não vai causar prejuízos a nenhum dos envolvidos daquele tipo de relação ecológica. Quando eu falo que é uma relação desarmônica, observem que ela pode ser considerada também uma relação negativa, vai depender ali do livro que eu estou lendo ou da pesquisa que eu estou realizando. Significa dizer que são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação. Ou seja, um organismo nesse tipo de relação, ele acaba sendo prejudicado. Tá bom? Então, essas denominações são importantes para a gente conseguir diferenciar as relações ecológicas que existem. E aí a gente vai mostrar de uma forma detalhada
cada tipo de relação ecológica, né? Então, a gente inicia aí com o termo geral, relações ecológicas, relações entre as espécies, e aí a gente vai observar as relações ecológicas que são intraespecíficas. A gente já sabe o significado da palavra interespecíficas. São aquelas relações onde são espécies, né? As mesmas espécies aqui interagindo. E aí a gente sabe também que esse tipo de relação, ela pode ser harmônica ou desarmônica, né? E aqui a gente trouxe o exemplo das relações intraespecíficas harmônicas, né? A gente tem aqui o exemplo da colônia e da sociedade. Harmônica significa dizer que é uma relação ecológica positiva, não vai causar dano para ninguém, né? Então a gente tem aqui o exemplo da sociedade, como, por exemplo, as abelhas, né, onde elas vivem em sociedade, cada uma desempenha ali a sua função, elas conseguem viver de uma forma harmônica. E aqui a gente tem um exemplo das desarmônicas, onde alguém vai ser prejudicado nesse tipo de relação ecológica. E aqui a gente tem um exemplo do canibalismo e da competição. Né? O canibalismo, a gente relembra ali aquele exemplo do louva-a-Deus, né, onde a fêmea, no seu processo de reprodução, ela vai se alimentar do macho, né, que vai ajudar ali no seu processo de procriação. E aí, vamos observar o outro tipo de relação, que são as interespecíficas, onde a gente observa exemplos de espécies que são diferentes e que estão interagindo. Essa interação pode ser harmônica, como é o caso do mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo, tá? São os tipos de relações que a gente vai estudar com mais detalhes nessa aula. Mas assim como tem a harmônica, tem também a desarmônica. Quais são as desarmônicas? Predatismo, parasitismo, competição, amensalismo e esclavagismo, tá? Então, a gente observa aqui que existem vários tipos de relação, né? Tanto harmônica quanto desarmônica, quando nós falamos das espécies que são interespecíficas, espécies diferentes interagindo, tá? Então, esse quadro aí, né, mostrou pra gente essa grande diversidade de relações que acontecem. Só que a gente vai observar com mais detalhes agora as relações interespecíficas harmônicas. E aí nós vamos iniciar com o exemplo do mutualismo. Olha só, a relação ecológica interespecífica harmônica, a gente já sabe que são espécies diferentes que estão interagindo, mas que não vai causar dano para ninguém. É uma relação positiva, harmônica. No caso do mutualismo, são indivíduos ali de espécies diferentes que interagem e ambas as espécies ali, ambos se beneficiam. E aí, né, esse tipo de relação pode ser facultativo ou obrigatório. Como exemplo, nós trouxemos aí o caso dos líquens, né? Os líquens é a interação de algas com fungos. Então, os líquens, essas duas espécies, tanto as algas quanto os fungos, eles se beneficiam na relação de mutualismo, né? Então, a alga, ela vai conseguir realizar fotossíntese, né? Vai produzir o seu alimento e esse alimento vai servir também para o fungo. O fungo vai dar uma certa proteção e umidade também naquele espaço onde eles estão se desenvolvendo. E aí, o que acontece, né? Quando essas duas espécies, elas interagem, elas podem, por exemplo, sobreviver em áreas como, por exemplo, uma rocha. Né? Numa rocha, um link consegue sobreviver, porque tanto a alga quanto o fungo, juntos, eles vão um favorecendo ao outro nesse tipo de relação ecológica. Se tivesse, por exemplo, só o fungo ou só a alga, talvez eles não conseguissem sobreviver, por exemplo, numa rocha. Tá? Então, esse tipo de relação de mutualismo é essa ajuda mútua, né? Onde um vai ajudando o outro nesse tipo de relação ecológica. Tá? Então, a alga tem ali aquela fotossíntese que ela consegue realizar, né? O fungo já consegue dar uma certa umidade para aquele espaço, proteção também, né? Entre outros fatores ali onde um vai beneficiando ao outro, tá certo? E aí a gente vai observar agora o próximo exemplo. Olha só, a gente tem o exemplo da protocooperação. A protocooperação, também denominada de mutualismo facultativo, é um exemplo de relação ecológica interespecífica harmônica também. A gente já sabe que são espécies diferentes que conseguem ali ter essa relação de uma forma positiva.
É um tipo de relação ecológica em que os organismos envolvidos, eles são beneficiados com a interação, porém eles não são prejudicados com o seu fim, né? Então a gente tem aí nesse exemplo da protocooperação a formiga e a acácia, né? São duas espécies diferentes, tem uma planta e um inseto, né? Nesse caso, por que é facultativo? Porque eles conseguem viver muito bem, né? Se um dos dois ali resolverem não estar mais juntos, né? Nesse tipo de relação ecológica. Mas quando eles estão ali, né, nessa relação ecológica harmônica, o que acontece? Né, o inseto, ele vai conseguir ali, a formiga no caso, ela vai conseguir se alimentar do néctar dessa planta, e essa planta, né, essa acácia, quando a formiga está ali nessa relação ecológica junto com ela consegue se libertar ali de alguns predadores, por exemplo, né? Se chega ali um outro inseto naquele espaço, a formiga não deixa ficar, ou se tem uma planta invasora, a formiga também vai, né, tentar tirar essa planta invasora. Então existe uma relação ali benéfica entre os dois, mas eles conseguem sobreviver muito bem se ficarem separados, tá? Mas nesse tipo de relação, um ajuda o outro, né? No caso, a formiga espanta ali alguns insetos invasores, plantas invasores, e ao mesmo tempo ela vai se alimentar ali do néctar, né, que é produzido pela planta, tá certo? E aí nós observamos mais um exemplo de relação harmônica. Vamos agora para o exemplo do comensalismo. Olha só. Aí são indivíduos de espécies diferentes que interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causar prejuízo ao outro. Né? Então, aí a gente observa nessa primeira imagem o urubu que está no lixão. Né? Então, o urubu ele vai se beneficiar de que forma? Através dos restos alimentares que estão ali, né? A gente sabe que onde tem lixo, o urubu vai atrás ali da sua comida, né? Ele se alimenta exatamente desses restos ali que são jogados, são descartados, principalmente em lixões, né? Quando a gente observa um lixão, logo a gente consegue observar em cima desse lixão vários urubus ali voando, porque é exatamente onde ele vai buscar o seu alimento. Né? Então, nesse caso, o urubu ele é beneficiado, né? Porque ele vai conseguir ali os restos para o seu alimento, mas não vai causar prejuízo ao outro, né? O homem ali que está ocasionando, acumulando todos aqueles restos, né? Todo aquele lixo, não vai ser prejudicado, né? Então, a gente observa aí essa relação do urubu quando ele vai buscar ali o seu alimento. E um outro exemplo também é do tubarão e rêmoras, né? Então, essa imagem abaixo mostra aqui para a gente essas duas espécies. Né? A gente tem aqui ó, o tubarão, e geralmente as rêmoras ficam nessa parte inferior do tubarão, porque fica perto da boca do tubarão, né? E as rêmoras, elas conseguem ali se fixar, né, no tubarão. Ela também, além dos restos alimentares do tubarão, né, que ele vai soltando ali quando ele vai se alimentando, ela também consegue se locomover, né, porque como ela se fixa, né, a rêmora ela tem uma ventosa, ela vai se locomovendo também sem gastar energia. Além disso, tudo aquilo que o tubarão se alimenta, né, aqueles restos alimentares que vai ali soltando, ela vai se aproveitando e se alimentando. Né? Então, a gente observa ali que também é uma relação ecológica harmônica, porque ninguém é prejudicado, né? A rêmora acaba sendo beneficiada pelo alimento que ela consegue dos restos alimentares do tubarão e também pela locomoção, né? Onde ela vai seguindo ali o animal, tá certo? Vamos para mais um outro exemplo. Olha só. Ainda falando de relação harmônica. Nesse caso, a gente fala do exemplo do inquilinismo. Olha só, nessa relação, uma espécie é chamada de inquilina. Ela utiliza a outra chamada de hospedeira como abrigo ou suporte sem causar danos significativos a ela. Né? Então, aqui nesse caso, a gente tem um tronco de uma árvore nessa imagem, olha só. Aqui a gente tem um tronco de uma árvore representando aqui uma espécie. E as espécies como orquídeas e bromélias, elas podem ali ó, se desenvolver na parte mais alta dessas árvores. Por quê, né? A gente sabe que a planta ela precisa do sol.
porque ela tem que realizar o seu processo de fotossíntese, né? Então, quando ela fica numa parte mais alta, ela se desenvolve numa parte mais alta de uma planta, de uma outra vegetação, ela não vai causar dano nenhum, né? Ela vai estar ali hospedada, né? Esse tronco de árvore é o quê? É o abrigo, né? O suporte. E essa orquídea, essa bromélia, né? Que vai se desenvolver mais ao topo, mais acima, ela vai exatamente ali procurar o que? Mais energia solar para ela conseguir realizar a sua fotossíntese. Mas ela não vai causar dano nenhum, por exemplo, a essa planta, né? Esse tronco maior ali que ela só está usando como um abrigo, uma proteção e também em busca de captura de energia solar, tá bom? Então, esse tipo de relação é harmônica porque também não vai causar mal nenhum. Assim como aquelas aves, né, que vivem ali nos troncos das árvores, elas também apresentam esse mesmo tipo de relação ecológica harmônica. Ela não vai causar danos, mas vai sobrevivendo ali naqueles troncos de árvores, tá certo? Vimos os exemplos de relações que são harmônicas, que não causam mal a nenhuma espécie. E agora a gente vai observar os exemplos de relações ecológicas que são desarmônicas e interespecíficas também, porque são espécies diferentes. Vamos ao primeiro exemplo. Olha só. Aí a gente tem um exemplo do predatismo, né? Então, quando a gente fala de predatismo, a gente já lembra o quê? Do predador, da presa. A gente já sabe que alguém vai ser prejudicado nesse tipo de relação ecológica, né? Então, é uma relação em que um organismo chamado de predador, ele captura, mata e se alimenta de outro organismo conhecido como presa, né? Então, a gente trouxe aí o exemplo do gavião real da Amazônia, né? A gente sabe que ele é um grande predador aí da nossa região. Ele pode capturar diversas espécies, né, cobra, rato, várias espécies ali que pode se tornar a presa de um gavião. Né, além do gavião, a gente sabe que tem a onça também, né, presente na nossa região, que é um grande predador. E a gente sabe que essa captura de alimento é importante, porque esses animais eles precisam obter energia. E aí, para que ele consiga obter energia, ele precisa se alimentar. Né? Então, na natureza, isso acontece de uma forma muito natural, né? Então, para obtenção de energia, esses animais eles precisam consumir, eles são consumidores, né? Então, para isso ele vai procurar a sua presa, né? Tanto ali no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Existem diferentes tipos de predadores que estão ali buscando o seu alimento, tá? Então, sempre vai ter um predador, sempre vai ter uma presa. Nesse caso, é desarmônico porque alguém vai se prejudicar, que nesse caso é a presa, né? A presa vai ter que morrer para se tornar o alimento desse predador, tá bom? Então, se alguém é prejudicado, é uma relação desarmônica. Um outro exemplo de relação desarmônica é chamado de parasitismo. Olha só. É uma relação entre duas espécies, na qual uma delas é chamada de parasita, se beneficia à custa da outra, chamada de hospedeiro, que é prejudicada pela interação. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre o parasitismo, a gente trouxe o exemplo de um verme, né? Ascaris lumbricoides. Esse é o nome da espécie, né? O nome científico da famosa lombriga. Né? Então, a lombriga ela é um parasita. Por quê? Para ela conseguir se reproduzir, para ela conseguir se desenvolver, ela precisa de um hospedeiro. E esse hospedeiro pode ser quem? Nós, seres humanos, né? Então, existe uma relação desarmônica, por exemplo, entre a lombriga e o homem, né? Se a gente vai ali se alimentar de algo que esteja contaminado, né, com o ovo ou uma larva ali dessa espécie, o que acontece? Se a gente esqueceu de lavar ali aquela maçã, né? Vamos imaginar que aquela maçã esteja infectada. Esqueci de lavar e vou comer. Né? Nesse processo de ingestão de um alimento infectado, por exemplo, com o ovo, né, de uma lombriga, ela vai entrar para o meu organismo. E lá no meu organismo eu vou me transformar em quê? Hospedeiro. E a lombriga, o parasita. E aí ela vai conseguir se desenvolver, se reproduzir
dentro do hospedeiro, tá bom? Então, é uma relação desarmônica porque vai causar danos ao meu corpo, ao meu organismo, né? Eu vou ficar doente, tá certo? Então, para a gente conhecer um pouco melhor dessa relação do parasitismo e a relação com os seres humanos, a gente trouxe um vídeo para vocês que explica ali de que forma acontece essa contaminação e que tem como a gente eliminar, né, esse parasita do organismo. Tá bom? Vamos observar o vídeo. Ascaris lumbricoides. Conheça o verme e proteja-se. Você já ouviu falar do Ascaris lumbricoides? Esse verme, também conhecido como lombriga, é um parasita que pode infectar o intestino humano, causando a doença chamada ascaridíase. Vamos entender como ele age, os riscos que traz e como se proteger. A infecção começa quando os ovos do Ascaris, presentes no solo contaminado, são ingeridos acidentalmente. Isso pode acontecer ao comer alimentos mal lavados, levar as mãos sujas à boca ou beber água contaminada. Dentro do corpo, os ovos eclodem, liberando larvas que migram para o intestino, onde se tornam vermes adultos. A ascaridíase pode causar dor abdominal, náuseas, diarreia e até desnutrição, especialmente em crianças. Em casos graves, o acúmulo de vermes pode bloquear o intestino, exigindo tratamento médico urgente. Além disso, as larvas podem migrar para outros órgãos, como pulmões, causando tosse e dificuldade respiratória. Para se proteger, é essencial lavar bem as mãos antes de comer e após usar o banheiro, higienizar frutas e verduras e beber apenas água tratada ou fervida, usar calçados em áreas com solo contaminado e garantir saneamento básico também são medidas importantes. A prevenção é a melhor forma de evitar a ascaridíase. Se diagnosticada, a ascaridíase tem tratamento. Medicamentos como albendazol e mebendazol são eficazes, mas devem ser usados com orientação médica. Lembre-se, cuidar da higiene e do saneamento é proteger a saúde de todos. Juntos, podemos combater o Ascaris lumbricoides e garantir uma vida mais saudável. Muito bem, né? Então, esse vídeo aí trouxe para a gente várias informações, né, sobre esse parasita, né, a famosa lombriga, que pode ocasionar essa doença, né, ascaridíase, e a gente viu que existem vários sintomas, né, como dor abdominal, diarreia, náuseas, né, aquela sensação de estufamento, né? Então, existem vários sintomas ruins, né, porque ela é um parasita. Ela vai precisar ali se reproduzir, se alimentar, e nesse processo de reprodução, ela vai ocasionar danos, né, desarmônico, é negativo, vai ocasionar danos para o hospedeiro, que pode ser um ser humano, né? Então, a gente viu que é uma doença que está relacionado com o processo de higiene, né? A gente fala ali de lavar frutas, lavar verduras, porque são alimentos que não vai ao fogo, né? Não tem um cozimento. Então, são alimentos que a gente pega ali e consome, né? Só que a gente não sabe a procedência, né? Não sabe se está limpo, higienizado. Então, sempre que for se alimentar de frutas, verduras, esses alimentos que não vai para cozimento, é importante que seja lavado, bem higienizado. A água também, né? Se não conhece muito bem a procedência, tomar uma água que seja filtrada, tá? Andar com calçado, né? Evitar os pés descalços, entre outros fatores, para evitar diversos tipos de verminoses, inclusive, que existem, tá? E aí a gente observou que existe tratamento, né? Existem remédios específicos ali para eliminar esse parasita do organismo, mas que, né, caso você tenha alguma suspeita, né, algum desses sintomas que você pode observar no vídeo, é necessário procurar um médico, né? Existem exames específicos, exame de fezes, por exemplo, onde é detectado, né, o tipo de verme e a realização, né, daquele tratamento específico para determinado tipo de verme, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido a importância, né, dessa relação desarmônica, a gente entender a importância, né, dessa relação que é desarmônica, causando danos para o ser humano, tá bom? Além da lombriga, tem também o caso do piolho, né? O piolho também é um parasita, né? Aquele insetinho ali, ó, que pode muito bem sobreviver ali na cabeça, no cabelo, ele vai estar fazendo o quê? Sugando sangue.
ele também é um parasita e o ser humano é um hospedeiro, né? Então, existem diversos tipos de parasitismo, né? O piolho, a lombriga, vírus, bactérias também que podem ali sobreviver no organismo, tá certo? E aí vamos conhecer um outro tipo de relação desarmônica, que é a competição. Olha só, é uma relação entre organismos que buscam utilizar os mesmos recursos limitados em um ambiente, né? Então, a gente tem aí essa relação da leoa comendo a zebra. Não, então, existe um certo tipo de competição que pode ser por alimento, pode ser por abrigo, pode estar relacionado ao processo de reprodução, né? Então, é uma relação desarmônica porque uma espécie acaba sendo prejudicada, tá? Então, aí a gente observa essa relação da leoa, né, que está comendo ali a zebra, por exemplo. E aí a gente vai observar um outro exemplo, que é o amensalismo. É uma relação quando uma espécie libera uma substância que é tóxica e essa substância inibe ou prejudica o crescimento de outra espécie sem que haja qualquer efeito benéfico para a espécie que produz a substância, né? Então, para a gente exemplificar o amensalismo, nós trouxemos o exemplo do penicillium e as bactérias em uma placa de Petri. Nessa placa de Petri é um instrumento utilizado no laboratório para fazer diversas análises e observações. O penicílio, ele está relacionado com um fungo, na verdade ele é um fungo, né? Então o penicílio ele vai produzir uma substância tóxica, uma substância química, na verdade, chamada de penicilina. Quando essa substância química ela é produzida, ela inibe o crescimento de bactérias, né? Como a gente pode aí fazer essa observação na placa de Petri. Então, quando a penicilina está ali no ambiente, ela é produzida pelo penicílio, as bactérias elas não conseguem crescer, elas ficam inibidas, elas são prejudicadas. E aí a gente observa também a relação desse fungo com a substância penicilina e as bactérias na produção de antibiótico, né? Quando acontece, por exemplo, uma infecção bacteriana, o que é que você vai tomar? Antibiótico. Porque no antibiótico tem penicilina, né? Então, é uma substância que vai inibir o crescimento de bactérias, tá? Então, a gente observa essa relação também com a medicina, né? Com tratamentos que a gente utiliza nos dias atuais, tá certo? Então, a gente observou essa relação de uma substância que é produzida por um fungo que inibe o crescimento de uma bactéria, tá bom? E também temos um outro exemplo de relação interespecífica desarmônica, que é o esclavagismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de relação, onde uma espécie se beneficia às custas do trabalho ou dos recursos obtidos por outra espécie. Então, a espécie parasita, ela explora o trabalho ou os recursos da espécie que é hospedeira. E aí a gente trouxe o exemplo das formigas amazonas, né? Então, elas utilizam uma estratégia bem interessante, né? Elas vão em busca de outras espécies de formiga. Então, o que acontece? As formigas amazonas vão lá, né? Elas vão em busca de outras espécies, e aí elas capturam essas espécies ainda na forma larval ou de pupa. E aí elas levam para a colônia delas. E aí, quando ela se desenvolve, né, ela deixa de ser pupa, ela já se transforma em uma formiga na colônia das formigas amazonas. E o que vai acontecer? Essas espécies que foram capturadas pelas formigas amazonas, elas vão trabalhar para elas. Por isso que é chamado de esclavagismo, porque elas vão se beneficiar do trabalho dessas formigas que elas capturaram ainda na fase larval ou de pupa, né? Então, quando ela se transforma no inseto, ela nem sabe que ela foi capturada, né? Então, ela vai passar a trabalhar para essas espécies de formigas amazonas, tá? Então, essa relação é desarmônica porque ela vai ser uma escrava da formiga amazonas, né? Então, a gente observa essa relação desarmônica porque ela foi capturada e vai passar a trabalhar para elas, tá certo? Então, a gente pode conhecer ali essas relações ecológicas que são interespecíficas, espécies diferentes, e vimos que existem tanto as harmônicas quanto as desarmônicas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!